Bom, gente, na liturgia desse domingo, nós vamos tratar de um assunto aqui que Jesus falou para os seus discípulos. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Tá certo? Vamos explicar direitinho o que é o sal e o que é a luz. Nesse ensino que Jesus estava passando para os seus discípulos, ele alertava para a missão dos seus seguidores. Tanto eles como nós hoje também, tá certo? Para que nós tivéssemos cuidado com o nosso estado de vida. Porque nós seremos exemplos e somos exemplos. Tá? Jesus, ao chamar seus discípulos, não só os convidou para uma convivência, mas ele alertou para uma missão contínua e uma transformação radical de vida. E isso aí é aplicável a todos, independentemente da vocação específica ou estado de vida de cada um de nós. Essa missão contínua é a de amar e servir. Nós temos permanentemente de dar testemunho do amor de Deus, amando e servindo ao próximo, focando prioritariamente naqueles que são mais necessitados. Esse estado de vida, quer sejamos casados, solteiros, consagrados, religiosos ou leigos, não pode ser visto como um obstáculo, mas sim o contexto onde a missão acontece. Se somos seguidores de Jesus, devemos vivenciar os valores do Evangelho, como a compaixão, a justiça e a paz no nosso dia a dia. Seja ele no ambiente familiar, seja ele no ambiente de trabalho, certo? Seja ele num ambiente comunitário, mas estaremos lá tomando a nossa cruz, tá certo? Falar aqui os discípulos e o mundo, né? E esse assunto está presente em Lucas 14, de 34 a 35 e também em Marcos 49, 50, além desse Evangelho de Mateus, tá? O contexto em Lucas aborda o discipulado, assim como em Mateus também. Irmãos, os verdadeiros discípulos do reino, o novo Israel, a igreja, são, a partir de Jesus, o sal da terra. Em meio a tudo isso, eu quero falar da epístola a Diogo Neto. Eu acho que você nunca ouviu falar desse rapaz, né? Tenho quase certeza que sim. Essa epístola é um importante documento apologético cristão do início do século II, aproximadamente ali 120 a 200 depois de Cristo. A autoria dessa epístola não está bem conhecida, embora alguns estudiosos digam que poderia ser de Quadrato de Atenas, ou então de um cristão anônimo do século II. Essa epístola é uma defesa aqui, colocar apologia, né, da fé cristã, explicando o modo de vida cristão e, ao mesmo tempo, criticando o paganismo e o judaísmo. Esse manuscrito original foi achado em 1436 em Constantinopla, mas, infelizmente, ele foi destruído num incêndio que aconteceu lá em 1870, 1700 anos depois. Mas as transcrições, graças a Deus, aquilo que foi transcrito, não o original, mas o que foi transcrito, foi salvo, né? Um dos textos mais importantes desse documento diz que os cristãos são de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem, entregues à morte e dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos.
tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbios enchem-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho da sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes desse a vida. Os judeus fazem-lhe guerra com os estrangeiros e os pagãos os perseguem, mas nenhum daqueles que os odeiam sabe dizer a causa desse ódio. Olha vendo aí? Então, dessa forma, eu vou colocar esse texto também na tela para você acompanhar melhor, tá? Dessa forma, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo, contudo sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhes impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos precisamente porque se opõe a seus prazeres. A alma ama o corpo e os seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação, na comida e na bebida. Os cristãos, constantemente mortificados, veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Então entendamos bem, o sal pode conservar a aparência de sal, mas não o seu caráter. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos, e a nós também, ora, se o sal, nós, se tornar insosso, com que salgaremos? Ele, no caso nós, não servirá para mais nada. Essa situação está bem explicada nesse texto, que está na carta aos Hebreus. Porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Hebreus 6, de 4 a 6. Esse é o primeiro vídeo para a liturgia de domingo. Eu quero que você veja, e se você não vir esse vídeo hoje, veja amanhã, tá? Shalom do Pai.